acessou o terminal exatamente onde está o meu arquivo. Se eu entrar com o comando ls, ele lista o conteúdo do diretório, e nesse diretório vai existir aqui o arquivo eca.jar. Então basta eu entrar com aquele comando java espaço -jar espaço o nome da biblioteca, o eca.jar. E isso fará com que seja carregada a interface gráfica. Essa é a interface, é uma das formas de se utilizar essa biblioteca. Vou voltar aqui para a apresentação. Tá? Então, como é que essa biblioteca pode ser usada? Então, ela pode ser usada por meio dessa interface gráfica. Vejam que aqui uma das indicações de uso está sendo orientado aí para esse botão Explorer, e aí eu posso usar essa interface gráfica, por exemplo, para explorar um conjunto de dados. Ou eu posso usar também em um projeto Java. Então, para eu poder consumir as classes dessa biblioteca, basta inserir os imports para essa classe lá no meu código Java, e aí eu posso consumir os atributos e métodos dessas classes. Na sequência, aqui nesse slide que eu estou seguindo, mostra aí um passo a passo do que você pode fazer também no Windows para acessar a interface gráfica. Tá? Então, lá, explorando a interface gráfica, aqui nesses slides tem um passo a passo, né? Então, clico no botão Explorer na primeira janela, na segunda janela eu peço para abrir um arquivo. Na pasta data que acompanha os arquivos dessa biblioteca, há uma variedade de bases no formato ARF, que é um formato que a gente deve conhecer daqui a pouco, tá? E a gente vai escolher um desses arquivos para poder explorar os recursos dessa interface gráfica. Então, aqui um desses arquivos chegou a ser aberto. Ele mostra o nome da relação nesse painel, quantos exemplos existem nesse arquivo, quantos atributos cada exemplo possui. E aqui é um outro recurso interessante que a gente pode observar nessa interface gráfica, é como ficam espalhados no espaço de entrada formado pelas características largura da sépala e comprimento da pétala, né? Vamos ver algumas dessas características. Neste caso aqui foi aberta essa base íris. A base íris é um banco de dados que possui exemplares de plantas íris. Existem 3 conceitos a serem aprendidos por meio dessa base. Cada conceito possui 50 exemplos e cada exemplo possui 4 atributos, ou melhor, 5 atributos. São 4 características usadas para diferenciar um exemplo do outro, e o 5º atributo é o atributo classe, é aquele atributo que identifica o conceito que aquele exemplo representa. Então, para quem não está muito familiarizado com as características de exemplos dessa base, vem aqui uma breve explicação. São 4 características, sendo elas pétala e sépala. É o comprimento e largura da pétala e o comprimento e largura da sépala. A sépala, então, é essa base onde as pétalas ficam, né? Então, para caracterizar cada exemplo, foi usadas as dimensões da sépala e da pétala. E o que é que vem a ser uma íris? Eu busquei na internet exemplos desses 3 conceitos, né? Então, existem aqui o conceito íris setosa, íris versicolor, aqui tem um uzinho sobrando, tá? É versicolor sem esse U, e íris virginica. A gente pode observar que exemplos desses 2 conceitos são bem parecidos. Então, o algoritmo deve ter uma dificuldade maior
para entender o que é um exemplo do conceito versicolor e do conceito virginica. E deve ter uma facilidade para entender o que é o conceito setosa, que é um conceito mais diferente desses outros dois conceitos, em relação a esses outros dois conceitos. Então vamos dar uma conferida na interface gráfica. A gente chegou a abrir essa interface e aqui nos slides foi orientado que a gente pressionasse esse botão Explorer. Então vou dar uma olhadinha nesse botão Explorer. Na sequência, nesta janela aqui, eu vou usar o botão Open File e vou navegar até onde eu descompactei os arquivos dessa biblioteca. Então tá lá na pasta Downloads, pasta Weka 384, e dentro dessa pasta Weka existe aqui essa pasta Data. Vou acessar a pasta Data. Na pasta Data eu tenho várias bases de dados representadas nesse formato ARF. A base que é apresentada no slide é essa base iris.arf. Existem dois exemplares dessa base iris.arf, a base iris 2D, ou seja, composto de exemplos que só tem duas daquelas 4 características, e essa base iris que é a que foi apresentada agora nesses slides. Então eu vou abrir essa base aqui, selecionei a base, vou clicar no botão abrir, e aqui ele mostra a mesma informação que tinha lá nos slides: nome da relação, a quantidade de exemplos que existem nessa base, quantos atributos cada exemplo possui. E aqui existe um detalhamento do atributo que está selecionado. O atributo selecionado aqui é o comprimento da sépala, então mostra qual é o valor mínimo atribuído a essa característica, qual o valor máximo, a média e o desvio padrão, quanto varia aí de um valor para o outro em relação à média. E se a gente selecionar aqui o atributo classe, o último atributo, é mostrado aqui os conceitos que devem ser aprendidos por meio dessa base. Então o algoritmo que recebe essa base, ele precisa aprender esses 3 conceitos. Para cada conceito existe 50 exemplares. A gente pode verificar então que é uma base balanceada, ou seja, existe a mesma quantidade de exemplos para cada um dos conceitos. E é isso o que o algoritmo precisa aprender. Precisa diferenciar exemplos setosa dos exemplos versicolor e virginica. Então, para a gente ter uma ideia da dificuldade que o algoritmo vai ter em aprender esses conceitos, a gente pode usar, por exemplo, a última aba desse painel, a aba Visualize. Lá na aba Visualize, eu posso montar um plano 2D combinando diferentes características. Então, por exemplo, se eu pegar a largura da pétala e combinar com o comprimento da sépala, dá um duplo clique aqui, ele mostra como esses exemplos estão distribuídos nesse espaço formado por 2 características: comprimento da sépala no eixo X e largura da pétala no eixo Y. A gente consegue perceber que existem aqui 3 grupos, ou seja, 3 conceitos a serem aprendidos, e o conceito de íris setosa, né, os exemplos que representam esse conceito estão mais distantes de exemplos dos outros 2 conceitos que devem ser aprendidos: íris versicolor e íris virginica. Então, pensando naquela abordagem apresentada na aula anterior, a abordagem vizinho mais próximo, a gente consegue observar que esse algoritmo deve ter alguma dificuldade em identificar conceitos as dimensões dos exemplos possam fazer com que ele fique mais ou menos aqui nessa região, próximo de exemplos do conceito virginica e próximo de exemplos do conceito versicolor. Olhando para outras características,
Vamos ver outras características aqui. Ainda com a largura da pétala e agora com o comprimento da pétala, né? A dificuldade da tarefa fica ainda um pouco maior. Aqui já começa a misturar exemplo desses dois conceitos aqui. Então a gente vê que o algoritmo deve ter uma dificuldade de classificar exemplos desses dois conceitos, exemplos de exemplos versicolor e exemplos do conceito virginica. Vou fechar esse painel aqui. Bom, voltando para o painel Weka Explorer, a segunda aba é a aba Classify. Nessa aba é possível escolher um dos classificadores que essa biblioteca implementa. Então, existe aqui nessa biblioteca a implementação do algoritmo vizinho mais próximo. O nome não é exatamente esse, vizinho mais próximo. A gente pode observar que o idioma usado aqui por essa biblioteca é o inglês. Então, vizinho mais próximo, com certeza a gente não deve encontrar. Mas foi mencionado que a abordagem vizinho mais próximo é uma abordagem preguiçosa. Ela não aprende de fato um modelo que vai ser usado para identificar o conceito de novos exemplos. Ela simplesmente, na etapa de treinamento, memoriza todos os exemplos fornecidos. Quando ela precisa identificar o conceito de um novo exemplo que é apresentado, ela vai comparar a distância desse novo exemplo em relação a todos os exemplos que foram memorizados. Essa é considerada uma abordagem preguiçosa. Ela está aqui dentro de lazy. E dentre essas abordagens, seria essa daqui, o IBK. Se a gente parar o cursor em cima, até mostra K Nearest Neighbor. Ela é uma implementação desse algoritmo KNN, mas ela também implementa o vizinho mais próximo. Se a gente selecionar essa abordagem, veja aqui que tem um parâmetro K. K é igual a 1. Ou seja, ela vai considerar apenas um único vizinho, e aí desse modo ela funciona como o vizinho mais próximo. Se esse parâmetro K tiver um outro valor, né, a gente consegue definir o valor desses parâmetros clicando nessa linha. Ou seja, então se tiver um outro valor aqui, por exemplo, K é igual a 10, então ela vai funcionar como K vizinhos mais próximos. Ao invés de considerar um vizinho, ela considera 10 vizinhos. Mas essa é uma abordagem que a gente vai estudar mais para frente, tá? Por hora, a gente vai deixar esse parâmetro K igual a 1. Ela vai funcionar como o vizinho mais próximo. Vou clicar aqui no botão OK. E para a gente ter uma ideia de como esse algoritmo funciona, vou clicar aqui no botão Start. Então, nessa janela aqui é mostrada a saída produzida por esse algoritmo. A gente consegue observar que daqueles 150 exemplos, ela consegue classificar corretamente, a abordagem consegue classificar corretamente 143. E ela tem uma dificuldade em classificar esses 7 exemplos aqui. Então, ela errou 7 exemplos. Olhando mais para baixo, a gente vê aqui a matriz de confusão. Na matriz de confusão, A representa exemplos do conceito setosa, B, exemplos do conceito versicolor e C, exemplos do conceito virginica. Então a gente observa nessa matriz que dos 50 exemplos setosa que foram apresentados, ele classificou corretamente os 50 exemplos. Mas dos 50 exemplos versicolor que foram apresentados, ele classificou corretamente 47 e outros 3 ele classificou como íris virginica, que foi o que a gente observou lá na aba Visualize. Alguns exemplos daquela base se misturavam com exemplos de outros conceitos. E aqui na última linha, a gente observa que dos 50 exemplos virginica que foram apresentados, 4 exemplos foram classificados como versicolor. Então é uma base em que exemplos desses dois conceitos apresentam ali alguns exemplos com dificuldades de serem classificados por essa abordagem, da forma como essa abordagem funciona. Aqui
detalhamento da acurácia por classe, né? Então existe aqui uma acurácia por classe, taxa de verdadeiro positivo, taxa de falso positivo, são medidas que a gente deve aprender mais para frente, essas taxas de verdadeiro positivo e falso positivo. Medida de precisão e revocação, a gente também deve ver mais para frente o que representam essas medidas, mas a gente observa aqui que de verdadeiro positivo, 100% para exemplos do grupo cetosa, né? Precisão de 100%, e a gente observa que a precisão para a íris versicolor já é um pouco menor em relação à íris setosa. Então o classificador ele é menos preciso para classificar exemplos dessa base, exemplos versicolor e exemplos virginica dessa base. Então essas são algumas formas de se usar a interface gráfica dessa biblioteca.